Glória a Deus. Amém? Pode sentar, irmão. Deixa aí o Lucão, me ajuda com o fundo? Fundo? Não, o seu não, que você põe direto aqui. Vou confessar aos irmãos que o meu coração estava numa expectativa muito grande a respeito do que nós vamos comentar, do que nós vamos falar, do que vai ser pregado, do que vai ser compartilhado. Meu coração estava em expectativa há muito tempo queimando. Nós vamos compartilhar durante essas semanas, irmãos. Ele tem pelo menos 3 pilares, ou seja, tudo que a gente vai pregar, tudo que a gente vai falar, ele está sendo sustentado por 3 coisas. Primeiro, pela própria palavra. Aquilo que a gente está falando foi e é extraído da palavra do Senhor. Segundo pilar, também foi extraído de exaustivos estudos. Então, conversei com algumas pessoas, li alguns livros, então tem base teológica, psicológica e assim por diante. Mas o terceiro, e que eu queria falar com você, que talvez esse é o que mais mexa com você, que também aqui tem bases pessoais. Então, aquilo que a gente vai pregando e vai falando tem bases pessoais. O que significa isso? Com os aconselhamentos, atendimentos, a gente vai conversando com algumas pessoas e vai vendo a forma que Deus age. Então a gente vai pegando as experiências de algumas pessoas e a gente vai vendo a forma que Deus vai trabalhando, a forma que Deus vai agindo. E já tem um tempo que Deus tem falado com a igreja a respeito de equilíbrio emocional. Já tem um tempo que Deus tem falado com a igreja sobre cura das emoções. Já tem um tempo que Deus tem falado com a igreja sobre as dores que a gente sente. É por isso que o nome da série é Como Deus Trata a Nossa Dor. E hoje eu quero pregar sobre vida ou morte, bênção ou maldição. Você pode repetir comigo? Vida ou morte? Vamos lá, 1, 2, 3. Vida ou morte? Bênção? Você vai entender daqui a pouco o que significa isso. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu vou ler versículos aqui, e aí os irmãos me acompanham. Deuteronômio, capítulo de número 30. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Depois a gente pula para o 15 e do 15 a gente vai para o 19. Amém? Se você puder agora ficar de pé. Sei que você estava em pé durante o louvor, sentou, descansou. Só mais uns minutinhos agora. Eu não tenho ideia de como Deus vai fazer. Mas eu tenho ideia do que Deus vai fazer. Acho que a frase nossa para esse ano, o pastor Johnny acho que lembra, é aquela frase, né, pastor Johnny? A gente não sabe o que, a gente não sabe quando, a gente não sabe, mas a gente sabe que Ele vai fazer. É a única certeza que a gente tem é que Ele vai fazer. Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 1, 2 e o 3. Depois a gente pula para o 15 e depois pula para o 19. Quem achou, diga eu vou para o céu. Se você não achou, diga eu também vou. Vai, em nome de Jesus. Vai. Está escrito assim: quando todas estas coisas vierem sobre vocês, quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor, o seu Deus, o lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje eu lhe ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, se compadecerá de vocês, reunirá todos os povos entre os quais o Senhor
o Deus de vocês havia espalhado. Vamos lá para o 15 agora. Lá para o 15. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o... Hoje eu coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Agora vamos para o último, verso 19. Esse é forte. Hoje tomo o céu e a terra por... Agora presta atenção. Hoje eu tomo os céus e a terra por testemunhas contra vocês. Eu lhe propus vida e a morte, a bênção e a... Aí tem um ponto e vírgula e diz assim: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus... Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Nós oramos porque o Senhor tem preparado uma palavra ao nosso coração. Nós oramos, Pai, porque o Senhor tem dado uma direção para essa casa. Nós oramos, Senhor, agora porque eu quero que o Senhor prepare o nosso coração, que é o terreno. Prepara agora, Senhor, esse terreno para que a gente possa receber a preciosa, melhor semente, que é a Tua palavra, Senhor. Senhor, que qualquer que seja o inimigo, as aves do céu que venham tentar roubar a semente do coração dos Teus filhos, seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja lançado por terra todo impedimento, tudo aquilo que vem impedir o Teu filho de ouvir a Sua voz e de receber a vida nessa noite, seja jogado por terra em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala não só o que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Falar nas nossas necessidades, Pai. Oh, Senhor, em especial, eu tenho sentido tanto a Tua presença nesse lugar. Oh, Senhor, que a gente venha ser sensível à voz do Teu Santo Espírito. Que a gente venha entender a Tua voz, porque o Seu nome é o único nome que será glorificado aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar dando glória a Deus? Glória a Deus. A mensagem começa a série de mensagens como Deus trata a nossa dor. Mas a gente precisa fazer a introdução entendendo que tipo de dor nós estamos falando. É interessante que eu fui pesquisar, pastor Johnny, e quando se fala de dor, é uma coisa muito doida. Eu estava vendo 2 vídeos falando sobre dor no nível científico, no nível médico. Então, para vocês terem uma ideia, tem umas nomenclaturas, uns termos, que é a neurofisiologia da dor. Eu falei, Jesus amado. Aí eu coloquei o vídeo para assistir, o moço falando que tem um córtex, que tem um transmissor, um neurotransmissor, e aqui, que não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir explicar isso para a igreja. Aí a moça pegou e falou assim, a dor, ela está acusando alguma coisa dentro da gente, no nosso sistema, que está desalinhado. Aí eu falei, é isso aí. Você pegou? O que é a dor? A dor, ela é um alerta do corpo para mostrar para nós que alguma coisa está desalinhado, está em desacordo. E a dor é interessante, por quê? Presta atenção nisso. A dor, ela pode ter uma intensidade maior ou menor, isso dependendo da pessoa. O pastor Johnny pode pisar no meu pé e pode pisar no pé do Vinícius, e nós dois vamos sentir dor. Só que a minha dor e a do pastor Vinícius pode ser diferente. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Faz sentido até aqui? Agora também tem a questão da dor ser particularmente pessoal. Porque o nível de intensidade de dor pode ser diferente. Mas tem dores que alguém sente e que na realidade o próprio corpo nem está sentindo tanto.
mas pelo impacto, pela a forma que foi, a pessoa se assusta, a mente dá um alerta e ela acha que está sentindo dor. Às vezes não é dor, é susto. Quer ver um exemplo? Quer ver? Os irmãos que têm filho aqui, seu menino já caiu? Quando ele é pequeno, é sensacional. Porque se ele é pequeno, ele vai cair, ele cai. Deixa eu começar já. Todo mundo que está em pé, algum dia tropeça. Principalmente quando a gente está aprendendo a andar. Aí ele tropeça, tropica, e aí ele cai. Aí, se ninguém olha para ele, ele levanta. Aí ninguém olha ele. E volta a correr e brincar. Isso não significa que ele não sentiu a dor. Ele sentiu a dor, mas ele olha, o que ele faz? Aí ninguém? Vou guardar a minha dor e... Não é assim? Agora ele cai, trupica. Aí a mãe, que tem mãe, que o menino cai, ela... Ai, meu Deus! Ai, meu filho! Aí o menino... o menino desespera mais que a mãe. Por quê? Porque teve alguém que olhou. Então a dor também ela pode ser um negócio muito não só de intensidade, mas de pessoal. E eu fico olhando, ô Vinícius, papai olhando para nós. E a primeira parêntese que eu queria falar com vocês aqui é que às vezes você já passou alguma coisa e doeu, né? Aí você olha e não tem ninguém olhando para você. Pegou? Aí machucou, pastor. Fizeram isso comigo. Ou aconteceu isso comigo e doeu. Doeu não fisicamente, doeu emocionalmente. Aí eu busquei, eu olhei e não tinha ninguém. Então o que eu fiz? Eu guardei a minha dor. E eu vim para te dizer que o papai estava olhando você esse tempo todo. Ele estava olhando você, observando você o tempo todo e só assim falando: pode vir, filho, eu te curo. Pode vir, filho, eu trato. Pode vir, filho, eu te escuto. Pode vir, filho, que eu estou vendo. O mundo que a gente vive, ele é rodeado de dor. Nós somos cercados de dores. Não existe super-homem. Não existe Mulher Maravilha. Todo mundo aqui já passou, ou passa, ou viveu, ou vai viver uma dor emocional. Uma dor de uma palavra. Uma dor de uma traição. Uma dor de uma mentira. Uma dor de um abandono. Uma dor de uma rejeição. Uma dor de alguma forma que alguém fez algo para você. Não existe ninguém que não sentiu alguma dor. E é interessante porque quando a gente fala, tem gente que fala assim: como assim, pastor? A dor emocional, a dor na alma, ela dói tanto quanto no corpo. E na verdade, eu vou ser mais sincero para você, a dor na alma reflete no corpo. Ela reflete. Eu não sei se você já viu, tem gente que anda assim. Aí você vai conversar com ela, pastor Johnny, você vai ver o histórico de vida, e aquela pessoa, dores e dores e dores e dores e dores frequentes, e ela só anda assim. Pastor, eu tenho uma tia, ela tem 35 anos. Aí, semana passada, ela deu um impacto, né? Aí, hoje tinha uma pessoa na família e ela tem, uma dor que ela guardou de coisas que aconteceu quando ela tinha 15 anos. E isso foi só passando no coração dela. E uma vez ela até foi numa igreja e Deus falou muito com ela e ela falou: e Deus falou no coração dela uma vez, mas ela não consegue entender
A ciência já falou a respeito disso, que o câncer são problemas nas células. E a nossa célula é programada para ser saudável. E o câncer, qual é o problema na célula? É alguma coisa que faz com que a célula vai apodrecendo, vai ficando ruim. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Não sou eu que vim aqui para te dizer qual é a sua dor. Eu não vim aqui descobrir sua dor. Essa aí você já sabe. Se você não sabe, Deus pode te revelar e te mostrar o caminho. Eu vim te mostrar como é que Deus pode fazer com ela. Porque o maior problema que a primeira mensagem dessa semana, dessa série de mensagens, é você entender que tem uma escolha. Porque a maioria das pessoas viram e pensam assim, que depois de uma dor, depois de uma situação, não tem mais como, não tem mais saída. Tem gente que sofreu 15 anos, aos 15 anos, e aos 65 vive o que está lá em 15. Deixa eu contar uma história para você, gente. Você tem uma escolha. O maior problema de quem sente dor é achar que não tem saída. Você acha que não tem mais como. Deixa eu vou falar. Você acha que Deus não te vê? Você acha que Deus não fala mais com você? Você acha que a pessoa que está do seu lado não enxerga a sua dor? Você acha que todo mundo te abandonou, todo mundo te largou, e aí você entra no desespero e fala, não tem mais jeito para mim. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já ouvi gente virar e falar assim, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. E eu vim para te dizer que essa semana o que Deus mais bateu em mim foi falando assim, você tem uma escolha. O texto que a gente leu é Deus falando com o povo. Hoje eu coloco diante de você bênção, maldição, vida. É Deus falando isso. Você entendeu não? Deus está falando assim, eu te dou escolha. Escolhe o bem ou o mal. Você não pegou. A mensagem é vida ou morte, bênção ou maldição. O poder da escolha. Deuteronômio 30 faz parte de uma das últimas mensagens que Moisés está pregando antes do povo entrar na terra prometida. E alguns dizem que as últimas mensagens, a última palavra de alguém é importante, né? Se essas são as últimas mensagens de Moisés, Deus dando para Moisés falando assim, coloco diante do povo a vida ou a morte, o bem e o mal, a bênção ou qual você vai escolher? Deus está falando, tem saída. Você tem escolha. Não está tudo perdido não, irmão. Não está tudo acabado não, irmão. Eu queria poder pregar que Deus, Ele não deixa a dor acontecer. Eu queria pregar isso. Só que eu ia mentir. Eu queria falar assim, virei crente, vira crente, porque aí nunca as coisas ruins vão acontecer. Eu queria pregar isso. Eu queria pregar para você que nós, como estamos no Evangelho, as coisas más vão passar e vão passar reto e não vão nem olhar para a nossa cara. Eu queria poder pregar que a gente não vai ouvir palavras que machucam. Eu queria poder pregar que a gente não vai viver situações que nos ferem. Eu queria, de verdade, pregar. O meu desejo, eu falava com Deus, Deus, podia ser tão bom olhar para as pessoas e falar, a partir de hoje, você não vai mais ter dor, você não vai mais sentir dor. E aí, Deus está falando, eu nunca falei isso. Só que essa semana inteira, Deus mexendo comigo, falando assim, e eu falando, Deus, o Senhor podia mostrar biblicamente a fórmula mágica. Como não sentir dor. Aí a mensagem, ao invés de falar como Deus trata a dor, ia ser como não sentir dor. Só que o que eu vim falar para você é que a dor é inevitável. Ela vai vir, ela vai acontecer. Agora o que você faz com ela é escolha. E isso foi Deus que deu.
Ele não te colocou num beco sem saída. Ele te dá o poder da que você vai escolher. Eu vou te dar alguns exemplos. Você pode escolher a sua visão. Como assim? Primeiro poder da escolha que eu posso falar hoje é: você pode escolher a sua visão. Como que você vai olhar e enxergar a dor? Tiago capítulo de número 1, verso 2 e 3 diz assim: meus irmãos, olha o que esse Tiago, oh Jesus amado, né? Você quer apanhar? Lê Tiago. Gente, o moço é... Deus do céu, eu fui fazer um estudo particular de Tiago, eu parei. Falei, calma aí, Tiago, pelo amor de Deus, aí. Nossa, olha como é que ele começa. Irmãos, tende por motivo de grande alegria ao serem submetidos por múltiplas provações. Fica feliz quando a prova vier. Eu falei, Tiago é doido. Olha o que o Tiago está falando. Que eu tenho que me alegrar quando as provações vierem. Olha por quê. Pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva a perseverança. Na verdade, ele continua dizendo que a perseverança nos aperfeiçoa. E a palavra no original aperfeiçoar quer dizer nos amadurece. Sabe o que o Tiago está falando? Deus deixou na Bíblia, usou o Tiago para falar como é que você enxerga as suas provações? Como é que você enxerga o seu sofrimento? Como é que você enxerga as suas dores? Porque você tem o poder de enxergar, a escolha de enxergar com alegria. Não, é prova, é sofrimento, é dificuldade, mas eu posso me alegrar nela, porque Deus está usando isso para me aperfeiçoar. Sabia que não ia ter glória. Quem é que consegue enxergar assim? Só que a Bíblia está falando que eu tenho essa... Você tem o poder de escolher como você vai ver o sofrimento que você passou. Você tem o poder de escolher como você vai ver a dor que você vive. E eu não estou falando que como você vai ver é deixar de ver, é mudar. Isso aqui é uma cadeira, sim ou não? Aí agora eu vou ver ela uma mesa. É isso que está falando? Não, ele está falando que é uma cadeira, eu posso sentar na cadeira, mas eu posso usá-la para as outras coisas. Eu posso dar outras utilidades para aquilo. Você não pegou agora. Porque o que Deus está falando eu te dei o poder de escolha a tal ponto que até a dor que você vive, você pode escolher como que você vai usar ela. Meu Deus, aleluia. Como que a gente vai usar as dores da vida? Como é que a gente vai usar o sofrimento que a gente passa? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu pegar aqui no pé das irmãs. Deixa eu falar um negócio com você. Imagina, irmã, que você casou com seu marido crente. Crente. Já pregando. Pegou? Amém ou não amém? Maravilha. Aí passou um tempo, seu marido desviou. Aí seu marido começou a ir pro vício. Seu marido começou a sair de casa da sexta e voltar só domingo. Seu marido começou a parar de falar muito com você. Só chegava em casa. Como é que você vai ver essa dor sua? Eu já vi irmã, nesse caso que eu estou contando para vocês aqui, eu já vi irmã falando assim, eu picava o pé, pastor. Comigo ninguém faz um negócio desse não, pastor. Você está maluco? Doido, né? Aí um dia, esse marido chegou na casa, presta atenção, olha aqui, Um dia esse marido chegou em casa, de madrugada, quando entrou no quarto, a esposa dele estava no canto da cama assim, orando. E ele ouviu assim a oração: Senhor, o Senhor me deu um marido crente, pregador. Não é esse aí que o Senhor está me deixando viver. Muda ele. Pega ele. Talvez o Senhor está me ensinando alguma coisa. Aí esse marido gravou isso aí. Passou um tempo, ele chegou num domingo em casa.
Ele saiu na sexta, chegou no domingo. Quando ele chegou em casa, a mulher estava arrumando a casa. Ele chegou, deitou no sofá e com a mente dele assim: vou deitar aqui mesmo, porque eu vou arrumar uma encrenca com essa mulher. Que ela vai reclamar, ela vai xingar, eu vou xingar, vai bagaçar tudo hoje. Aí ele deitou no sofá, estava meio ruim e dormiu. No que ele dormiu, quando deu a parte da tarde assim, a esposa dele cutuca ele assim: ô. Aí ele está dormindo e fala: é agora. Ela veio para a encrenca. Aí na hora que ele vira, a esposa dele vira e fala assim: seu almoço, amor. O moço olhou assim, Lucas, e ficou com a cara quebrada. Ele olhou e falou assim: Anitta, eu ia encrencar. Sabe o que é interessante? É que se você for perguntar para essa moça hoje, e você virar para ela e falar assim: como é que você passou tudo isso? Normalmente ela fala assim: é só Deus. É só Deus. E aí você fala assim: mas e agora? Por que você enfrentou tudo isso? Por que você passou? Como é que ficou? Ela fala: sofri muito lá, mas hoje eu entendo que tudo que eu passei lá era Deus me usando para curar outras pessoas. Quando você quiser conversar com essa irmã, é a minha esposa. Está bem aqui. Quando você quiser falar com ela, quantas irmãs a Helene já chegou para aconselhar e falar assim? Quantas vezes em casamento a gente já teve que ir para aconselhar o casamento? São 14 anos de casado, irmão. Tanta, como dizem em São Paulo, tanta treta que nós já passamos. Mas como é que nós vamos encarar essa dor? Qual é a visão? A dor vai doer, independente. Mas qual é a visão? Qual é o significado que você dá? É o que muda a parada. Você pode olhar a dor só como dor, você pode olhar a dor como um propósito para o seu crescimento. Você pode olhar a dor só como dor, como maltrato, você pode olhar a dor como uma forma de você estar se desenvolvendo. Até porque, eu vou ser muito sincero para te dizer, talvez você não lembra, mas crescer dói. A Giovana, ela deu uma esticada muito grande de um período. Ela sempre foi alta, mas ela teve um período que ela deu uma esticadona de uma vez. Assim, bem puxada, sabe? E nesse período, o que eu e ela percebeu? Que ela falava que sentia muita dor nas pernas. Porque crescer dói. Mas os bonitão nunca quer sentir a dor. A gente quer passar. Crescer dói, irmão. Sabia que Deus cura as feridas? Sabe o que é lindo? Eu vou falar, né? Eu estava pensando em falar isso na semana que vem, mas eu vou falar hoje. O problema nosso é que a gente quer aceitar Deus que não nos deixa cair na dor. Nós não queremos aceitar Deus que cura a dor. O que nós queremos? Um Deus que nos livra do mal. Nós não queremos um Deus que cura o nosso mal. Parece que a igreja foi mal acostumada por muito tempo, achando que as coisas são muito silim-plim-plim, facinho. E não é assim. Deus nos dá poder de... O que você vai escolher hoje? A sua dor é para a morte ou é para a vida? Qual é o poder que você tem aí? O da escolha. Então usa ele. Bênção ou maldição? É para o bem ou para o mal? Escolhe, irmão. O pastor Johnny conhece uma pessoa, a esposa de um amigo nosso. Teve 3 abortos. Ele mandava mensagem, eu acho que o pastor Johnny lembra, de madrugada. Quando ela estava tomando banho, ela abortou. O sangue espalhado, ele mandou fotos desesperado, pedindo ajuda para orar por ele. Porque tinha perdido. 3 abortos. Em alguns casos a pessoa ia falar: eu sou amaldiçoada, eu tenho problema. Mas ela usou aquilo como... Você vai olhar hoje, eles estão bem. Estão felizes. Tomaram uma posição diferente. Eles conseguiram enxergar coisas diferentes. E aí quando eles conseguiram enxergar diferente, irmão,
Você não sabe o que aconteceu. Segundo ponto de escolha. O segundo ponto de escolha é, se o primeiro é como eu vejo, o segundo é, eu escolho como eu vou sentir a dor. Se eu escolho ver a dor por uma ótica diferente, por uma visão diferente, eu também tenho o poder de como eu vou sentir, qual é a forma que eu vou sentir essa dor, entendeu? Não entendeu nada, né? Por um exemplo, olha para mim. Você pode sentir essa dor lá no seu quarto, com a porta fechada, você chorando. Mas você pode sentir a sua dor abraçado com alguém que te ama. E quem escolhe a forma como vai sentir a dor é você. Pegou? Não pegou nada. Você pode sentir a sua dor se isolando de todo mundo e se escondendo e achando que essa dor é... Ou você pode chegar e falar assim, está doendo. Me abraça. Fala alguma coisa para mim. O Tiago, ele escreve assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que... O pastor Vinícius, há algum tempo atrás, pregou sobre isso, falando que a gente precisa compartilhar. Deixa eu falar uma coisa, sabe que esse ponto aqui é o ponto mais confrontante que eu tenho. Você sabia disso? Sabia que essa semana eu estou tão ansioso para pregar essa mensagem, porque quem mais foi pregado ela foi para mim. Porque nesse ponto aqui, eu posso escolher a forma que eu vou sentir a dor. Ou eu pego e carrego tudo e fico com a dor para mim, ou eu conto para alguém e compartilho a minha dor. E a vida inteira, eu nunca compartilhei minhas dores. Se está doendo, eu ficava calado. A Helene, minha esposa, virava para mim e falava, você está estranho, o que está acontecendo? Nada. O nada para o homem, às vezes é nada, a maioria das vezes. Mas conforme que ele falar, você pode prestar atenção. Que aí é tudo. Pastor Johnny, quando me conheceu, ele falava assim, você não fala nada, velho. Você não conta nada, velho. E eu louvo a Deus porque eu orei ao Senhor, eu orei a Deus, falei, Deus, eu preciso de amigo. Amigos com quem eu possa falar. Amigos com quem eu possa conversar. As pessoas olham para nós às vezes porque pregam, ou porque tocam, ou porque cantam, porque tem alguma coisa na igreja e acham assim, não, é forte. Tá bom. Mas a dor dói para todo mundo, lembra? E aí? Eu posso escolher como eu vou sentir essa dor. Isolado? Ou eu posso ser sarado através da vida de outras pessoas. Ou eu posso ser tocado através da vida de outras pessoas. Irmão, deixa eu contar um negócio para você que é muito doido. Esses anos de aconselhamento, comecei dando aconselhamento para jovem, depois fui dando aconselhamento para obreiro. E outro dia a gente estava dando aconselhamento para casais. A coisa que eu mais aprendi, sabe o que é como a forma mais eficaz de cura? É ouvir. Aí você fala, pastor, no aconselhamento você fala? Falo. Mas a verdade é que a maior parte das vezes, sabe o que é que cura? Ouvir. O pastor Rony conta uma história que diz que uma irmã ficou muito tempo falando assim, eu quero ter um aconselhamento com o senhor, eu quero ter um aconselhamento, e que não sei o que. Aí marcou, aí ele foi com a irmã. Normalmente o aconselhamento normal, tradicional, até inclusive para terapia, é de 50 minutos, 1 hora. Esse é um aconselhamento bom, para você poder digerir e tudo mais. Deu 1 hora e nada. A mulher falando 2 horas, 3 horas, 4 horas. O pastor Rony falou que ficou horas. Quando ele levantou e falou, tá bom, irmã. Que ele falou assim, agora eu vou orar, né? Ele pensou. A irmã levantou e falou, obrigado, pastor, estou muito bem, muito obrigado mesmo. Eu estou nova, renovada, e fui curada. Levantou e foi embora. Ele não falou nada, nem orar, ele só...
A coisa que eu mais tenho aprendido é que se a gente só ouvir, já é um passo. Só que agora, do outro lado, a gente também tem que falar. Fala, irmão. Fala a sua dor. Conta para alguém. Deixa eu te contar um negócio. Estava acontecendo uma festa de casamento. Sabe o que aconteceu, Vinícius, nessa festa de casamento? O vinho acabou. E sabe o que representa o vinho na cultura dos judeus? A alegria. É o memorial, é a festa. Imagina uma festa de casamento sem bolo. Vocês imaginou? É difícil, não é? Todo mundo fala assim, um bolo. É a mesma coisa para eles, a festa de casamento sem o vinho. Se acabou, acabou. Aí, uma mulher chamada Maria viu e falou assim, o vinho acabou. Sabe o que é mais ou menos a situação? Eles nem começaram a casar e as coisas já estão feias assim. Eles nem tem muito tempo ali, mas as coisas já estão assim. Poxa, no casamento dele já vai ter sofrimento, já vai ter dor. Imagina a Maria olhando, a Maria está olhando aquilo ali, a Maria está olhando a dor do outro. E aí sabe o que a Maria faz? Vou mandar no grupo do WhatsApp. Irmão, você não sabe. Tava na festa daqueles, sabe aquele casal lá? Irmão dos... Maria fez isso? Ela foi, pegou o celular, tirou uma selfie. Sem vinho na festa de casamento. Foi isso? Sabe o que ela fez, pastor Johnny? Ela falou assim, rapaz, a gente tem que dar um jeito aqui. Eu vou contar para quem pode resolver. Ela falou assim, eu sei quem pode resolver esse negócio aí. Eu sei quem pode mudar o casamento deles. Eu sei quem pode curar a dor deles. Eu vou contar para Jesus. Conta para alguém que pode contar para Jesus as suas dores. Conta para alguém, conte com alguém que pode contar para Jesus sobre você. Você tem o poder de escolha de ficar isolado, calado, sofrendo sozinho, ou você tem o poder de escolha de compartilhar a sua dor com alguém, o seu sofrimento com alguém. Deus te deu vida ou morte. Misericórdia, o tempo aqui está... Agora preste atenção. Provérbios 27:6 diz assim: os golpes do amigo são leais, mas o inimigo é pródigo em beijos. É interessante porque a gente acha que o amigo, quando a gente vai falar para ele vai aceitar tudo. Eu, como pastor, a ovelha vem contar alguma coisa, tem posicionamento que eu tenho que entender. Vou entender. Mas tem posicionamento que não dá. Eu posso entender, mas eu não vou. Aí você vira para... Eu vou dar um exemplo aqui. Não estou falando que aconteceu. Eu vou usar o exemplo que é meu irmão, então posso... Eu viro e dou uma pancada no Johnny, um golpe no Johnny. Johnny, presta atenção. Poxa, velho. Mas só que os golpes do amigo, ou seja, aquilo que o seu amigo faz em você, são leal. Quando é um amigo, é leal. O inimigo, ele não quer te ver bem. O seu amigo, ele quer te ver bem. Ainda que dói um pouquinho, mas ele quer te ver bem. Faz sentido? Então, quando você for compartilhar a sua dor, e aí você falar bastante, aprende a ouvir também a parte. Porque isso também vai ser importante para o nosso processo de cura. Deus usa gente, ou seja, Deus usa pessoa para curar pessoas. Outra escolha que Deus nos dá. Pode falar, não pode? Pode pregar, não pode? Se essa da compartilhar com o outro é a que mais doeu em mim, essa daqui é a que mais eu fiquei assim, Jesus, eu vou falar isso. Você tem o poder de escolher em qual posição você vai ficar. Bom, olha para mim. Você tem o poder de como vai enxergar a sua dor. Você tem o poder de como você vai sentir a sua dor.
E você tem o poder de qual é a posição que você vai ficar diante da dor. Como assim? Quando alguma coisa acontece com você, quando acontece, você é vítima. Você foi vítima daquilo. Mas se, com o passar do tempo, você permanece, a escolha de permanecer é sua. Você não escolhe o que acontece com você. Você não escolhe ser a vítima. Mas você tem o poder de escolher ser sobrevivente. Isso aqui eu fiquei, Jesus amado. Olha esse trem aqui, pai, que o senhor está falando. Porque eu não escolho ser vítima. Eu posso escolher, às vezes, permanecer como vítima. Mas eu também tenho o poder de escolher ser sobrevivente. Porque ele dá ânimo, ele dá fôlego, ele muda, ele renova. Deixa eu falar uma coisa com você. Lucas, que conhece bem Olha isso aqui, Lucas. Presta atenção nisso aqui. Você conhece bem de construção. O que é reforma? Quase. A reforma não é bem fazer de novo. Talvez você mexe em alguma coisa. A gente entrou aqui e deu uma reformada, né? Mas a gente não construiu de novo. E o que é restaurar? Então eu tenho reformar, não tenho? E restaurar? Restaurar é eu fazer como era. O reformar é diferente de restaurar. Pegou isso? E aí eu fico vendo gente assim. Eu preciso de uma restauração. E essa tarde Deus me confrontou com isso. Falou assim: filho, nem reforma, nem restauração. Não é reformar e nem restaurar. Eu quero Deus quer mudar tudo. Tudo. Às vezes a gente está tão preso no passado que a gente quer que Deus volte nele. Não, Deus está falando assim: ô filho, o que eu tenho para você é tudo novo. Eu vou transformar tudo. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Qual? Aleluia. Ele dá força ao cansado. Ao desfalecido, ele renova o vigor. Você pode ter chego hoje aqui e falar assim: pastor, tem tantos anos que eu sofro, tem tantos anos que eu sinto, tem tantos anos que eu passo, e eu vim para te dizer que tudo que você viveu, Deus pode transformar e mudar tudo. Tudo. Pastor, fui abandonado, Deus transforma. Pastor, eu fui rejeitado, Deus transforma. Pastor, eu fui traído, Deus transforma. Pastor, mentiram para mim, Deus transforma. Pastor, me fizeram muito mal, eu fui vítima de um abuso. Deus transforma a sua vida, Deus transforma você, Deus transforma. Deixa eu falar uma coisa: as pessoas mais sábias que eu conheço, não falei inteligente não. As pessoas mais sábias que eu conheço, a maioria tem uma história de dores e transformação. As pessoas mais sábias que eu conheço, eu vou dar um exemplo aqui. Uma das pessoas mais sábias que eu conheço, a mãe dela deixou ela. A irmã dela maltratava ela. Ela ia pegar a comida no lixão. No lixão ela ia pegar a comida, no lixão. Foi maltratada, foi humilhada, foi a pessoa que eu mais vejo amor, que eu conheço de amor, é essa pessoa. Você entendeu, não? Eu nunca vi alguém que ama neto, que ama filho, que ama os outros, que ama igual essa pessoa. Deus transformou toda a rejeição, todo o abandono, transformou em amor. As pessoas mais sábias que eu conheço passaram por dores, mas foram transformadas. Deixa eu falar uma coisa que o pastor Johnny pregou outro dia ali. O pastor Johnny de vez em quando me quebra sem nem saber. Porque ele estava pregando sobre passado, o passado não precisa ser referência, e ele estava pregando mais ou menos o que eu estou pregando aqui. E aí sabe o que ele falou? Ele falou assim, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que o Johnny pensava isso de mim. Ele virou para mim e falou assim: tem uma coisa que eu admiro no pastor Tiago. Aí eu pensei: é a capacidade bíblica.
6 anos ensinando esse homem. 6 anos que nós estamos folheando a Bíblia para lá e para cá. Ele vai falar assim: o pastor Tiago está me ensinando a Bíblia, é uma coisa que eu admiro. Pensei, né? Olha o que o pastor Johnny solta. A coisa que eu admiro no pastor Tiago é que ele não teve pai. Brincadeira ali. Ele vira para mim e fala: ele não teve pai. E você olha para o pastor Tiago, olha o pai que ele é. E eu parei e falei assim: nunca tinha pensado nisso. Aí o Johnny vai me solta e fala assim: o pastor Tiago podia escolher ser igual ao pai, ou como o pai dele fez, ou ser diferente. Toda a dor e o sofrimento que eu passei, eu falei: Deus, transforma tudo isso em amor. Não importa se eu fui rejeitado, se eu fui abandonado, não me importa mais. Pai, transforma tudo que eu vivi em algo novo para eu entregar para minha filha. Minha filha está na avó dela, todo dia eu falo com ela. Todo dia ela me fala: eu te amo. Eu não sei se os irmãos têm esse convívio, mas eu nunca senti um amor, como se o coração estivesse batendo fora de você. Mas eu podia fazer igual meu pai, porque tem a hereditariedade, tem a genética. Você tem o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Está na sua mão, irmãos. Qual que é a sua postura? Qual que é a sua posição diante da dor? A posição de vítima, permanecer como vítima, ou falar: eu sobrevivi, eu passei, eu enfrentei. Para mim não existe um exemplo bíblico melhor para dizer do que a menina escrava na casa de Naamã. Para você que não conhece a história, deixa eu contar a história. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. A Síria atacou Israel, quebrou tudo. A Bíblia diz que eles foram lá, atacaram Israel e matou gente. E pegaram algumas pessoas e levaram como cativo, ou seja, cativo preso, como escravo. Uma dessas pessoas, uma menina, foi tirada do seu lar, da sua casa, da sua família e levada como escrava para ser escrava, serva, dentro da casa do chefe do exército do rei da Síria. Se você está servindo alguém que destruiu sua família, que destruiu sua casa, que destruiu seu país, como é que você fica? Ô Vinícius, você já imaginou, eu faço essas especulações, você imaginou que o Naamã pode ter matado os pais dela e agora ela está servindo o Naamã? Pastor, mas ela não está servindo por vontade própria. Aí é que entra a história. A Bíblia diz que Naamã tinha lepra. Naamã chegava em casa, tirava o fardo, né? A farda, tirava a armadura, a menina via aquilo, e ela podia fazer tanta coisa. Porque nessa hora, crente, agora chegou. Tinha alguns que iam dizer: Deus me honrando, porque eu vou contar para todo mundo que Naamã é leproso. Tem crente que pensa assim. Só que essa moça me surpreende, porque essa moça olha o chefe do exército, o rei da Síria, o Naamã, que talvez foi quem matou os pais dela, mas destruiu tudo. Olha o estado que ela está. Ela pega a dor dela e fala assim: ô patroa, se Naamã conhece o profeta que tem lá em Israel, ele ia ficar curado. Lá tem um profeta que se ele der uma palavra, o meu senhor fica limpinho. Ela podia se posicionar como vítima ou como sobrevivente. E sabe o que ela faz? Ela toma atitude de sobrevivente, fala: não, eu estou aqui, e se Deus permitiu com que eu chegasse aqui, Ele tem alguma coisa para a minha vida aqui. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas eu creio muito que quando Deus permite que a gente passe por algumas coisas, tem um propósito dele na nossa vida. Pastor, não estou aguentando mais esse lugar. Você já orou para Deus te mostrar o propósito? Pastor, eu não aguento mais isso aqui. Você já orou para Deus te mostrar o propósito? Você tem poder, tá? Você tem poder, tá?
Presta atenção. João 5, verso 3, 4. Ó. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que paralítico, esperando que a água se movesse, para que o anjo descesse do céu, com tempos em tempos agitando, e o primeiro que entrasse no tanto uma vez agitada na água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Deixa eu falar um negócio que me chama a atenção, é que esse aqui, a Bíblia não fala que ele era enfermo de nascença, fala que ele estava enfermo há quantos anos ele tinha, eu não sei. Mas o que eu sei, ele tem 38 anos de só. 38 anos que ele vai lá no tanque, fica esperando a vez dele, fica esperando a vez dele. Não. Ele fica lá esperando a vez dele. Aí, 38 anos, Jesus vê. O que eu falei no começo? Que Jesus vê a nossa vida. Jesus vendo deitado, sabendo que assim estava há muito tempo, me pergunta: você quer ser curado? Vou te repetir. Com autoridade, com temor, com temor. Deus está fazendo perguntas para você hoje. E a pergunta que Ele te faz é: você quer ser curado? Você quer ser sarado? Você quer que Deus trate da sua dor? Aí me chama a atenção porque o enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, quando eu devo entrar, quando eu devo descer, ontem veio chegando de mim. Meu Deus do céu, não. Jesus está diante de nós perguntando: quer ser curado? Não, você não entendeu. E quanto tempo ele só? 38 anos. Quando alguém chega diante dele e fala assim: quer ser curado? 38 anos. Aí eu fico assim: sabe que ele é um filho? Mas você já viu assim? Esse aqui, você tem que escolher qual que vai ser a sua posição: de vítima ou de sobrevivente. Jesus, diante dele, quer ser curado? Eu não sei você, mas é eu, acho que na pergunta já está tudo. Mas é agora! Agora! Olha Jesus comigo! Há 38 anos querendo ser curado. E aí Jesus pegou para ele e disse assim: mas isso aqui eu queria, mas toda vez que eu vou para ser curado, aí eu levo meu leito, aí eu não aguento. Alguém dessa, eu não acredito no meu Deus. Eu imagino que no meio da resposta dele, na minha concepção, no meio da resposta dele, ele falou que veio chegando de mim, então Jesus disse. Jesus falou: pera, se Jesus fosse eu, você pergunta você o quê? Não tem problema não, irmão. Eu perguntei o quê? Você quer? Se ele tem que está dizendo para você, você entende que quem põe o impedimento é você, não é Deus. Você entende que quem fica criando um monte de coisa é você, não é Deus. É eu que fico pensando, se você e Deus não aceita. Eu coloco diante de você o poder de escolha. Você quer ouvir? Você quer ouvir? Eu tenho uma escolha hoje. Semana que vem eu vou voltar a pregar sobre isso. Só que é crucial a gente fazer uma escolha hoje. Para que possa continuar. Eu acho que eu sou meio vanguarda mesmo. Eu queria fazer diferente. Você topa a gente fazer a oração e falar para Deus todas as nossas escolhas hoje.
quero que você fique preocupado com os bancos lá. A gente vai colocar uma música para tocar. Todo mundo. A gente vai mandar um texto. A música vai com você, vai ser. A música vai ouvir, até vou subir um pouquinho lá, para você orar e fazer todas as suas escolhas. Senhor, hoje eu escolho ser curado, hoje eu escolho tomar uma postura diferente, hoje eu escolho ver e enxergar diferente. Você vai tomar o seu joelho, você vai ter o seu particular com Deus agora. E vai tomar todas as escolhas.